Alguém aperta o meu botão, por favor. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, a duas sessões que a gente previu agora para a tarde. Uma delas é a apresentação dos grupos de pesquisa. E a ideia é, basicamente, uma apresentação bem sucinta de cada pessoa, dizendo quem é ou qual é o grupo, mais ou menos o que faz, mas, assim, 1 minuto, 2, só para a gente ter uma ideia da rede, de quem está aqui, de quem não, conhecer as pessoas, no sentido de fortalecer a rede, né? Então, isso a gente fecha rapidamente. Aí a gente vem passa para as apresentações dos encontros de grupos de pesquisa. E aí eu vou só ler a ordem dos artigos aqui, para a gente saber mais ou menos para vocês poderem se programar, né? Então, a gente começa com o José Ernesto Faveri, vai para o texto da Cíntia Admari e colegas, Christian Cipriani, Breno Costa, Sandro Luiz Bazanella e colegas, Luciana Reusing, Francisca Vieira Lima, Sônia Harasimiv. Beleza, né? Núbia Cardoso, Gerson Flores Gomes e mais um texto também da Ana Maria Sueck. É você? Beleza, então. Então, a gente vai mais ou menos fazer isso. Acho que podemos começar a fazer uma breve apresentação dos grupos, para a gente ter gravado de onde é a pessoa e do que faz, mas vamos ser breve para a gente poder ter tempo de fazer a discussão nas linhas e mais ou menos conhecer de onde as pessoas são, né? Para fortalecer a rede de estudos aí, conhecer quem é quem, né? Deixa eu pegar o microfone ali, não sei se ele está ligado. Ou só quer vir falar aqui na frente? Ou podemos passar? Vamos passar? O registro de áudio. Beleza. Você está ligando? Ele pediu para falar aqui no púlpito. Para gravação, acho que é melhor. Então, talvez os grupos de pesquisa quiserem apresentar mais ou menos o que fazem. Nós temos pessoas de Brasília, de vários estados, outros no Brasil. Só para fazer uma apresentação. Mas se vierem aqui, aí fica registrado. É que não está funcionando aqui. Você que acabou aqui, né? Oi. Pode falar por aqui. Perfeito. Olá, boa tarde. Eu sou Núbia, não pertenço a nenhum grupo de pesquisa. Aliás, pertenço ao grupo de pesquisa do Facebook, da rede. Né? Assim, já conhecia Breno há muito tempo, há 1 ano, o professor Luiz, o professor Rodrigo, assim, tudo do grupo do Facebook. Bom, Núbia, de Brasília, pedagoga, descobriu Álvaro Vieira Pinto assim, no meio da dissertação. Depois vou falar um pouquinho na hora da minha apresentação. Hoje discuto sozinha, infelizmente, em Brasília. Estava até conversando com alguns professores que fui reprovada no doutorado porque o meu orientador falou assim: eu te falei para você não vir com esse tema e você veio com esse tema, né? Então, assim, não querem discutir Álvaro Vieira Pinto, enfim. E aí a gente permeia outros espaços. Sim, professora Norma, ouvi desse jeito na banca na última fase da entrevista, mas enfim. Trabalho na Secretaria de Educação, sou professora da Educação Básica. Nesse momento, atuo na coordenação da Diretoria da Educação Infantil do Distrito Federal e professora do Centro Universitário do Distrito Federal, onde o professor Jorge Hu ministrou aulas, né? Então, assim, fico muito feliz em estar. Hu Hoax, professor,
É que lá nós falamos RU, algumas pessoas falam RUX, né? É um prazer estar aqui com vocês e espero revê-los em breve. Gente, boa tarde. Meu nome é Breno. Pode ser aqui? O meu nome é Breno e eu venho da cidade de Uberaba, Minas Gerais, onde eu faço mestrado em Educação Tecnológica no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E o tema da minha dissertação é o pensamento de Álvaro Vieira Pinto como aporte para a educação profissional tecnológica. Aí, nesse sentido, eu quero verificar tanto as convergências quanto as divergências, né? De que maneira que a gente poderia usar o pensamento dele como aporte mesmo. E, junto com o meu orientador, o professor Adriano, eu tenho desenvolvido alguns trabalhos, né, sobre educação, tenho interesse de discutir também a questão da colonialidade a partir do pensamento dele. E no IFTM a gente não tem nenhum grupo de pesquisa já institucionalizado. E eu acho até que seria bastante interessante essa possibilidade para poder fortalecer esse tipo de iniciativa. E eu estou bem otimista quanto à difusão do pensamento do Álvaro Vieira Pinto lá na minha região. Boa tarde a todos, prazer, eu sou Luciana, eu venho do mestrado de Ciências, Tecnologias e Sociedade do campus de Paranaguá, do Instituto Federal. Minha formação, acreditem, eu sou bacharel em Direito, advogada, pós-graduada em Direito Criminal e Constitucional. Daí vocês vão pensar assim, meu Deus, o que é esse ser sair de Ponta Grossa com formação em Direito e vai parar em Paranaguá fazer CTS? Tudo a ver. Principalmente por ter uma parte, né, interdisciplinar, e para o direito é muito importante, porque tudo que envolve tecnologia e informação hoje é a base sólida para nós, o direito. Então, eu agradeço pela oportunidade, até porque foi um professor da Universidade Federal que foi para Paranaguá fazer a abertura nossa do curso, né, a nossa aula inaugural, e ele deu profunda ênfase na questão do Álvaro Vieira como leitura obrigatória para quem não era da área de tecnologia. Então, eu me senti intimada no primeiro dia de aula a, pelo menos, promover a leitura do primeiro volume e, graças ao segundo colóquio, eu me vi obrigada novamente a desbravar o segundo volume, que é a parte de cibernética. Então, eu agradeço a oportunidade e, para nós que não somos da área de tecnologia, na verdade, é um mérito poder ter um outro horizonte, uma outra abertura de tamanha necessidade que é sobre o povo conversar sobre tecnologia. Então, eu agradeço. Muito obrigada. Bom, meu nome é José Ernesto de Faveri, pertenço a uma universidade, pequena universidade no interior de Santa Catarina, no Alto Vale do Itajaí, a Unidade, Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Lá tem um grupo de pesquisa que trabalha a questão da história, memórias, educação e desenvolvimento regional. Desenvolvimento regional justamente porque Álvaro trabalha bastante bem essa questão do desenvolvimento nacional e rediscutir os conceitos, etc., em função do desenvolvimento regional. Estamos agora com alguns projetos em andamento. O último deles encaminhamos para a Fundação Catarinense de Apoio à Pesquisa, que é a vocação dos bairros do município de Rio do Sul, que é o município em que eu sou originário, tá? Para o desenvolvimento sustentável do município. Trabalhar com esse pensamento bem localizado mesmo e tendo como instrumental teórico o Álvaro Vieira Pinto e a metodologia freiriana, fazendo um itinerário um inventariamento das necessidades dos bairros para compor um quadro de necessidades para influir no plano piloto da cidade, para produzir o desenvolvimento sustentável.
Estamos praticamente encerrando um outro projeto, trabalhando com hortifruti granjeiros, né, na tentativa de criar uma central de distribuição, que não é um SEASA, para encurtar o caminho do produto do produtor ao comprador, para que chegue num preço mais acessível aos consumidores. A produção da ideologia do desenvolvimento regional, com base no pensamento de Álvaro Vieira Pinto, já está pronto, acabado, e tem mais uns 3, 4 em andamento que o tempo não permite. Boa tarde a todos e a todas. Sou o professor Sandro Luiz Bazanella, sou da Universidade. Desenvolvo minhas atividades laborais e tento potencializar o pensamento e a reflexão na Universidade do Contestado, vizinha aqui do Paraná, norte do estado de Santa Catarina, uma universidade comunitária, e trabalho lá no programa de mestrado em desenvolvimento regional. A minha área de formação é a filosofia, e a minha aproximação com Álvaro Vieira Pinto se dá por conta dos diálogos que tenho com o Favre de longa data, e, sobretudo, no âmbito filosófico, uma vez que a filosofia da técnica me interessa também, sobretudo, meados do século XIX e século XX, diante dos acontecimentos nos quais nós nos vinculamos. Mas, sobretudo, talvez ainda, diria que, para além de uma filosofia da técnica, o meu esforço é sempre uma ontologia do presente, procurar, através da filosofia, compreender o que está acontecendo e aonde nós estamos situados nesse âmbito, e essa curiosidade, não apenas curiosidade, mas essa motivação de pensar a filosofia no Brasil, e se há uma filosofia no Brasil, que me parece uma condição sine qua non para que a gente possa constituir as bases de um processo civilizatório consistente, né? Ou nós, em algum momento, nos reconhecemos, nos tomamos como objeto, aqui na perspectiva hegeliana, e isso implica em reconhecer um modo de pensamento, e aí Álvaro Vieira Pinto se torna um filósofo, um pensador muito importante nessa trajetória, e esse é o diálogo que eu realizo, então, com o Favre e outros pesquisadores nessa direção. Além disso, também me dedico a outros pensadores, como o Giorgio Agamben, filósofo jurista italiano, vivo, estado de exceção, leitura importante nesse contexto de desmonte do Estado de Direito, ou do parco Estado de bem-estar que se alcançou em um curto período de tempo, e também algum diálogo com Nietzsche de longa data também. Okay. Boa tarde, meu nome é Luiz, eu sou graduado em Direito também, pós-graduado em Direito Criminal também, faço mestrado em Desenvolvimento Regional, sou orientando do professor Bazanella. Meu tema de pesquisa, na verdade, é Estado de Exceção e Presunção de Inocência, mas acabei encontrando, ainda que inicialmente, o pensamento do Álvaro Vieira Pinto por causa do professor Favre. No seminário que nós tivemos, o professor Favre foi até Canoinhas, na Universidade do Contestado. Posteriormente, retornou para uma disciplina do professor Bazanella, de Ciência, Tecnologia e Território, e fizemos uma tarde de discussão sobre o pensamento de Álvaro Vieira Pinto, e o texto que eu vou apresentar depois é o resultado das reflexões da nossa turma acerca do pensamento do Álvaro Vieira Pinto e das contribuições para o desenvolvimento. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Rafael Miller, sou professor da Universidade do Extremo Sul Catarinense, professor dos programas de pós-graduação em Educação e em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade. Pesquiso, desde a minha tese sobre tecnologia, essa relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Então, por meio, desde 2006, no doutorado ainda, nós já vemos fazendo leitura da obra do Conceito de Tecnologia de Vieira Pinto, e foi essa a minha entrada, então, nas obras de Vieira Pinto. Junto com o Merkel, junto com o Rodrigo, estou aqui também na organização aqui do evento. Nós, ano passado, por uma motivação nossa, por conta da disseminação, das reflexões acerca de Vieira Pinto lá na nossa universidade, nós iniciamos, então, o primeiro colóquio, que foi lá em Criciúma, ano passado. Alguns puderam ter acesso, inclusive, às falas, inclusive a fala do professor De Favre, né, que foi o nosso convidado naquele momento. E essas falas, os vídeos estão disponíveis lá no YouTube, assim como depois nós vamos ter aqui os do segundo colóquio. Então, é isso. Obrigado.
Então, meu nome é Edla, eu sou professora na PUC, do Rio Grande do Sul, atualmente coordenadora do programa de pós-graduação em educação. E eu estudo o campo da produção do artesanato e vinculo esse tema com a questão da manualidade e tantas outras coisas que a gente tem tentado relacionar com as leituras, especialmente de teóricas feministas brasileiras e latino-americanas. Então, assim, temos lido Eliade Safiotti, né, que em 67, então muito contemporaneamente a ele, vinha fazendo grandes discussões sobre a realidade brasileira, orientada por Florestan Fernandes, e uma outra que é uma teóloga feminista chamada Ivone Gebara, e que faz uma discussão bem interessante e pontas que nós suspeitamos dialogarem com o Álvaro. Junto comigo está um grupo de pesquisa que eu já vou incluir. Pode só falar, diz o nome aí. A Silene, a Sara e a Beatriz. A gente é um grupo um pouco maior, nós somos em 14 atualmente, e fazemos um pouco esse exercício entre leituras feministas e Álvaro Vieira Pinto. Jairo, Norma. Aí fica registrado. Aí fica registrado. Dizer que o pessoal que já veio, que já falou, etc., já sabe. É que eu já tinha falado, então eu achei que não precisava. Bom, enfim, professora Norma Cortes, da UFRJ, historiadora. E é isso que eu sou. Eu sou uma historiadora e investigo a obra de Vieira Pinto há algum tempo. Fiz minha tese de doutorado sobre ele, me encantei, claro, e desde então venho tentando desenvolver esses estudos. Um pouco perseguindo quais são as matrizes intelectuais do pensamento dele, o que me levou à Espanha e ao Ortega Gasset, e perseguindo a ambiência intelectual dos anos 50. É isso, tenho feito isso e tem dado certo. Pronto, participo da rede por conta disso. Pronto, obrigada. Eu ainda não participo da rede, mas... Bom, meu nome é Jairo, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, estou coordenador do GT, Filosofia da Tecnologia e da Técnica da ANPOF, que a gente fundou há 2 anos, né? Um grupo de 30 doutores, né? A USP, o FMG, Federal do Piauí, e a PUC do Paraná, que é um nó da rede. E aí a PUC do Paraná tem um núcleo de estudos da técnica. Como eu tinha direito a uma licença, eu falei assim, então vou lá para a PUC do Paraná fazer um pós-doutorado, e aí eu estou investigando a originalidade da filosofia da tecnologia de Álvaro Vieira Pinto em relação ao debate da filosofia da tecnologia clássica. Antes de Álvaro Vieira Pinto, então, eu estudei Simondon e Finberg. Okay? Mais alguém? Bom, eu? Bom, eu sou o Luiz Merkley. Opa. Querem? Bom, tudo bem. Eu sou aqui do programa da Universidade Tecnológica Federal, do programa em Tecnologia e Sociedade. Nós temos vários professores que trabalham um pouco o Vieira Pinto. O professor Domingos, que estava aqui pela manhã, né, trabalha na linha de Tecnologia de Trabalho. Né? Eu trabalho, o professor Gilson, que também estava pela manhã, trabalha também em Tecnologia de Trabalho e um pouco do Vieira Pinto. Eu, em particular, trabalho na linha de Mediações e Culturas, e a gente chegou no Vieira Pinto pela computação. Né? Então, a gente faz uma leitura meio que a contrapelo, começando pelo volume 2, que é algo que a gente ainda tem que trabalhar um pouco mais. Né? E um outro trabalho que ele tem feito junto com a rede é a sistematização das obras do Vieira Pinto, tentar indexar, tentar disponibilizar isso. Quem sabe, a rede se mobilizando, um dia a gente republica a obra dele de uma maneira mais completa, tornando mais acessível. Então, a gente tem trabalhado nesses vários elementos, assim, tanto na obra dele, quanto em aplicações em design de interação, em aplicações em educação, fazendo pontes entre esse pessoal. Basicamente é isso, estamos à disposição. Quem quiser participar mais
concretamente através do acesso à rede, acesso, acho que o Gonzato vai falar um pouco depois da rede, quais são os recursos que a gente tem lá para vocês poderem acessar, auxílio a referências bibliográficas. E basicamente tem muita coisa indexada que facilita, inclusive a redação científica, já a obra dele, né? Tem dados que a gente conseguiu que não batem com a literatura. Quando que ele se formou? Opa, ele não deixou isso escrito. Então, às vezes, procurando esses dados, a gente conseguiu alguns desses dados na Biblioteca Nacional. Teve uma mestranda aqui, a Sandra, ela fez um levantamento para descobrir, opa, ele recebeu o diploma em tal data, né? Ele fez o vestibular em tal data. Às vezes não batem essas datas com o que tem nas outras historiografias dele. Então, são coisas que comprovam algumas coisas, não todas, né? Mas pelo menos são indícios da trajetória dele. No princípio seria isso. Vamos nós. Boa tarde. Eu sou a professora Ana Soeck. Professor Gerson. Nós somos da UFPR, orientandos da professora Sônia Aracemive. Eu acho que é um nome conhecido, principalmente por causa da educação de jovens e adultos no Paraná. E nós vemos da discussão da disciplina dela, da linha do Programa de Pós-Graduação em Educação, que ela trabalhou interculturalidade no pensamento de Paulo Freire. E aí ela nos convocou, a Francisca também, que está aqui, só que ela deu uma saidinha, para que a gente estivesse participando desse debate, participando também do segundo legado global de Paulo Freire, que vai ser lá em Minas, e também teve um congresso lá em Florianópolis, que foi da mobilização do... depois se desmembrou do Hereja, mas sim, de todos os movimentos da educação de jovens e adultos, educação de base popular a partir do Paulo Freire. Atualmente eu estou no primeiro ano de doutorado, pesquisando a formação docente dos professores de EJA, né? E também finalizando em uma trajetória de 2 anos como professora substituta na Universidade Federal do Paraná, com a prática pedagógica, estágio supervisionado com turmas da pedagogia, mas que realiza o estágio na EJA, primeiro segmento à noite, aqui na Rede Municipal de Curitiba. Aí os trabalhos que eu vou falar hoje é um pouco essa caminhada, a aproximação, tentativa de aproximação do Álvaro Vieira Pinto com Paulo Freire, obviamente, nessa busca de humanização, do ser mais, da discussão do conceito de educação. Bom, eu sou da linha de cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano, né, junto com ela. Trabalho também no grupo de pesquisa em envelhecimento humano. Então, aquela questão do EJA, né, meu é o EJAI, tem mais o idoso nessa busca, né, e o meu trabalho se aproxima também, a pedido da professora Sônia, né, nessa questão de fazer a aproximação entre o Álvaro Vieira Pinto, os pensamentos dele, e os pensamentos do Paulo Freire, né, na questão do desenvolvimento humano a partir da libertação, né, e também com a Cláudia Solar, que é uma professora canadense que trabalha, né, bastante também no desenvolvimento humano e de jovens e adultos. A leitura que foi feita no semestre anterior na linha, né, de cognição de jovens e adultos foi Ciência e Existência. E aí a professora Sônia Aracemive, ela orienta tanto os programas de educação de jovens e adultos como educação do cárcere. Então, ela vem aproximando essas leituras e trazendo um grupo bacana ali na UFPR. Ela não pôde estar presente hoje, por virtude dos compromissos, mas a gente está aí para... Olha lá, acabou de chegar, por favor, professora Sônia. Vem dar uma falinha que a gente estava apresentando quem é o nosso grupo e por que a gente está aqui. Eu estava contextualizando que foi a partir da sua disciplina, da interculturalidade. Se você quiser falar um pouquinho das leituras da disciplina anterior, que é de Ciência e Coexistência. Aí, essa professora Sônia Aracemive, nossa querida professora. Tudo bom? Tudo bom que você veio. Boa tarde, gente. É breve. É breve. Meu Deus, é tanta coisa. Estava lá na Federal e falei, deixa eu ir, ninguém deixa, e você vai parece, se engatando um no outro e não acaba. Mas é um prazer estar aqui, né? Os nossos mestrandos e doutorandos, né, da cadeira da cognição, e a nossa linha é cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano. Eu já trabalho nessa cadeira desde 2005, então faz 12 anos que eu estou na linha de
pesquisa da cognição. E nós estamos, assim, desde 2005, eu venho trabalhando as obras de Álvaro Vieira Pinto, né? Principalmente a Ciência e Existência é o nosso livro, é o nosso carro-chefe. Então, principalmente a teoria do conhecimento, porque para trabalhar a questão da cognição, a gente precisa ter, né, se inteirar e dominar essas teorias de como se dá a questão do conhecimento, o que é o conhecimento, essa questão da linguagem. Então, com os meus 10 orientandos, estou com um pós-doutorando também, então a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando com a obra do professor Álvaro Vieira Pinto. Uma vez que a gente também trabalha com as obras do Paulo Freire, eles têm tem muita relação, né? O Álvaro Vieira Pinto fundamenta muitas outras obras que a gente trabalha, né? Também então, o professor Álvaro Vieira Pinto, para nós, é leitura obrigatória no mestrado, na linha de cognição, né? Não só eu trabalho, mas outros professores também trabalham com Álvaro Vieira Pinto, né? E como nós trabalhamos com educação de jovens e adultos, né? Eu atendo a questão da EJA, então o professor, toda a obra dele, né, e tudo que se diz respeito à obra dele, a gente está fazendo essa leitura. Aí, quando nós vimos o evento, falei, não, vamos participar. Aí, né? Então, é um grupo grande que a gente tem, né? Então, estou aqui. O professor Gelson, né, ele até de outra orientadora, mas como ele fez 3 disciplinas comigo, e daí também se apaixonou pelo Álvaro Vieira Pinto, né, professor? Se apaixonou pela obra, mesmo porque ele está trabalhando com a questão da tecnologia, né? Então faz muito sentido, né, essa fundamentação teórica. Aí a professora Ana Soeck, professora da universidade também, né? E minha cria acadêmica desde 2000. Então, a hora de apresentar o trabalho resgata um pouquinho dessa história. Então tá bom. Então vou passar para os dois apresentarem os seus trabalhos. Não, é só a apresentação. Tá. Obrigada. Mais alguém gostaria de... Olá, boa tarde. Vou falar rapidinho, né? Aproveitar também um registro, como nesse momento. Meu nome é Rodrigo Freire Gonzato. Sou professor de design na PUC. Estou terminando, né? Parece que tudo bem, a gente está determinando, né? Sim, é sempre uma... terminando doutorado em tecnologia aqui no PPGTE. Sou orientando do Merkle. E contar rapidinho para assim, acho que é uma história que talvez todo mundo aqui conhece a rede, né? Porque a gente vai vendo todo mundo falar. Isso é muito bom. Como é que surgiu esse projeto da rede, né, de estudos Álvaro Vieira Pinto? Na verdade, quando eu comecei o mestrado, o professor Merkle, ele estava vendo esse tal de Vieira Pinto, esse autor que falava de tecnologia, estava interessado em que estava vendo que ele falava de cibernética, não havia entendimento ainda, né? E sobre o que era aquilo tudo, e cada vez que lia se interessava mais. E ele passou para o orientando dele uma sugestão, existe esse autor. E no momento que a gente pega o Vieira Pinto, se encanta, como é a história padrão aqui, né? A gente se encanta e começa a pesquisar, e quando você vê, você está entrando no estante virtual, você está entrando lá e pesquisando os livros, e querendo comprar e querendo acesso, e também querendo conversar com outras pessoas e não encontrando essas pessoas, né? E é aquele sentimento de só eu estou pesquisando isso, só eu e tal pessoa, né? Como é que eu encontro essas pessoas? Nessas pesquisas que a gente fez, como a gente acha que existe uma trajetória também com contato com cultura livre, com software livre, com a ideia de conhecimento aberto, a gente começou a divulgar essas coisas, criando o site do Centro de Estudos Álvaro Vieira Pinto. Na verdade, o centro ele veio depois de um projeto que a gente começou de tentar, megalomaníaco, de tentar registrar tudo que havia sido publicado pelo Vieira Pinto, né? E começar a procurar em tudo que é lugar e catalogar todos esses itens, né? Isso gerou um dos projetos que a gente realizou, que é a lista de referências na Zotero,
onde tem centenas de referências sobre a obra do Vieira Pinto. Dessa ideia, para tornar mais acessível, foi criado o Centro, né, de Estudos da Vieira Pinto, com a ideia de centralizar essas informações, porque a gente via que a gente tinha, quando alguém pedia, a gente tinha que passar, por que não transformar num site? Da criação desse centro, acabou chegando novas pessoas, a professora Edla, né, que daí aqui eu estou contando um pouco como que também se reuniu eu, Merkley, a Edla e o Rafael Miller, né, que estão na organização do evento e também da rede. A Edla convidou a gente para um seminário, que nos fez refletir muito sobre a nossa própria pesquisa e o impacto que poderia ter em outros lugares e ver a importância de divulgar e estar em contato com outras pessoas. E, curioso, né, a gente foi para Porto Alegre, de Curitiba para Porto Alegre, para verificar isso. Nesse entremeio, acho que antes teve com a Norma também, que a gente chamou para a banca, também fez ver a importância do trabalho que a gente estava fazendo, que a gente também não tinha um contato, porque a gente faz um site, a gente não tem resposta, né? A gente não tem um feedback, só o site está lá, eu não sei quem tanto que acessa, né? Às vezes eu vejo os números, mas não tenho acesso, não costumo acompanhar. Com a criação depois do Facebook, da lista de e-mail, curiosidade, a gente não adotou muito a lista de e-mail, né? Quem está no Facebook acaba acompanhando mais. Foi crescendo e eu gosto que o nosso grupo lá no Facebook é um dos poucos grupos civilizados assim que restaram no Facebook. Vamos falar a verdade, né? Porque não é engraçado, né? Não deveria ser. Mas as pessoas trocam lá, postam as coisas, conversam, né? Não tanto, mas assim, ainda é legal, né? Funciona. Funciona para as pessoas se conhecerem, que era esse o objetivo. Então, criar recursos. E daí a gente trocou o nome para a rede. Trocou o nome para a ideia de trocar o nome de centro, ou seja, ao invés de centralizar para a rede, porque centro seria a ideia de centralizar referências, informações, para a rede, para conectar as pessoas. Então, a ideia da rede não é ela ser ela que faz os projetos, mas que ela possa viabilizar que as pessoas se encontrem. O evento aqui, acho que está sendo... Eu estou adorando, porque dá para ver que isso está acontecendo. Nesse último ano também teve contato com o Rafael, que passou aqui um período, né, com o pós-doc, né, e que o Rafael também, uma coisa legal, que sempre que você propõe um projeto, ele está junto, a gente faz, então a gente realizou alguns seminários aqui, e uma coisa que eu, daí para fechar, que eu gostaria de pedir para vocês utilizem a rede. Por enquanto a gente não tem uma formalidade, a gente fazendo na mão, né, tipo, não tem um grupo, etc, assim, missão, etc. A gente, talvez, se no futuro for interessante, se mais pessoas mostrarem, a gente pode tentar formalizar para até ter inscritos ou membros, etc. Mas, a princípio, o que é importante, eu acho, utilizar a rede, por exemplo, você escreveu um artigo, se você tem uma área lá no nosso grupo do Facebook, que se você colocar lá, eu já mando para o site e para a página. E daí as pessoas recebem. Né? Então, a gente pode divulgar entre nós mesmos eventos, artigos. Se você faz um evento em qualquer lugar do Brasil, a gente pode divulgar, usar o site o site da rede para divulgar, ou publicar no site para ficar de registro, para outras pessoas encontrarem. Enfim, utilize esses recursos, porque é para isso que tem. Né? A página do Facebook, o grupo do Facebook, uma lista de e-mail que não está utilizada, e a ideia de curadoria da Wikipedia do Vieira Pinto.